Olá amigos, eu sou a Natália do Tremondragon e bem-vindos a mais um episódio do Alma Primaveril. A gente tem tanta coisa pra falar, né? Desde o último episódio eu me tornei mãe, eu literalmente tive um ser humano saindo dentro de mim. Eu passei pelo puerpério pela primeira vez, que foi uma experiência interessante. Muitas coisas pra falar, mas hoje a gente vai falar da vida dos outros. Mais especificamente vamos falar sobre o término mais triste da Taylor Swift, que foi um término recente com o ex-namorado, né, agora dela, o Joe Alwyn. Eles ficaram juntos por 6 anos. E se você me segue no Instagram, você sabe que eu gosto muito da Taylor Swift. O que eu vou fazer? Eu gosto muito da Taylor Swift. E eu acho que é algo natural, assim, a gente tá constantemente lendo, né, escritos de outra pessoa, ouvindo outra pessoa, conhecendo mais o coração dessa pessoa e nos identificando com aquilo que a pessoa passa, aquilo que a pessoa sente, como a pessoa sente as coisas, né? E pra mim a Taylor é muito parecida comigo. Ela é melancólica e se você acredita na simbologia das cores, ela também tem a cartela de coloração pessoal em primavera clara, como eu. Então, basicamente, a gente é a mesma pessoa, embora temos visões políticas muito diferentes. Mas, tirando isso, somos muito parecidas, né? A Taylor e o Joe começaram a namorar em 2017 e ela escreveu tanto sobre ele, sobre como ele era o amor da vida dela, como ela queria que ele fosse o pra sempre dela, como ele trazia paz pra vida dela, as inseguranças dela no relacionamento por ser uma pessoa muito famosa e que nunca poderia dar paz a ele, como ela queria casar com ele, estava disposta a casar com ele mesmo se fossem com anéis de papel, e como estava disposta a dar filhos pra ele, tantas coisas que eu acho que eu me peguei um pouco na minha ingenuidade de católica, de que as pessoas sim se casam pra ficar pra sempre juntas, e acreditei que eles estavam também pra sempre juntos, né, embora eles não tivessem se casado. E durante esse tempo saíram muitos artigos assim de que eles haviam se casado em segredo, que a Taylor tinha ficado grávida em segredo. Tiveram rumores de que eles perderam um neném, assim, coisas, né, bem aleatórias. E hoje eu fico imaginando o coração dela vendo essas notícias e sabendo que não, eles não tinham se casado e pelo jeito não tinham planos de se casar. Quando começaram a sair os boatos, né, que eles tinham terminado, primeiro eu fiquei em negação, porque eu falei, não, gente, é só os tabloides tentando arrumar notícia, é só o pessoal tentando, né, conseguir engajamento. E fiquei assim em negação, porque também o relacionamento que a Taylor tem com o Joe, pelo que ela escreve com ele, sobre ele, parece muito o relacionamento que eu tenho com meu esposo, né? Então imaginar você perder um amor tão grande assim me deixou abaladíssima pensando na relação dela. Claramente eu não tenho louça o suficiente pra lavar. Mas, primeiro eu fiquei em negação e depois eu vi que era mesmo verdade. E eu tinha uma teoria de que eles terminaram porque o John não tinha pedido ela em casamento, porque não tinha seguido em frente. Se você tem planos pra se casar um dia e ainda não conseguiu, tudo bem. Muitas pessoas começam a namorar quando são muito novinhas, tudo mais, faz sentido. Mas se você tá junto, sem propósito, aos 30 anos de idade, por 6 anos, sem ir a lugar nenhum, vai chegar um tempo de que vocês vão se cansar um do outro. Vai chegar um tempo em que não vai ter mais pra onde ir, sabe? Não vai ter mais coisas acontecendo. No livro Eu Acho que é Casamento e Filhos, fala muito sobre como pessoas que se amam precisam de um projeto, né? Elas gostam de passar tempo juntos, gostam de jogar jogos juntos, de viajar juntos, de montar mobília juntos. E como os filhos são o maior e melhor projeto que um casal pode ter, e é verdade, hoje eu vejo isso, é muito verdade. E pensar em alguém que tem o sonho de se casar, que tem o sonho de ter filhos, e tá no relacionamento há 6 anos com o amor da vida dela, com a pessoa que você vai fazer essas coisas juntos, mas essas coisas nunca acontecem, nunca chegam, pra onde que tá indo, sabe? O que tá acontecendo?
E é claro que até então tudo isso era vozes na minha cabeça, né? Eu acreditava que eles tinham se casado em segredo ou algo assim, porque pra mim não fazia sentido que eles estivessem juntos com esse amor que ela vem escrevendo todas essas poesias sobre ele e não tivessem se casado, não tivessem seguido, né, a trajetória da vida juntos. Até que recentemente Taylor lançou uma música nova. E eu sei que vocês estão pensando, ai, Taylor terminou, então tem músicas de término vindo. Que bom que tem! Que bom que temos artistas vivendo as suas dores, compartilhando as suas dores em forma de poesia. Isso é importante. Inclusive, eu também, né, eu escrevo poesia, como vocês sabem. A grande maioria dos meus poemas são sobre términos. A grande maioria são sobre tristezas e corações partidos, porque é normal pro poeta, pelo menos pra mim, né? Não sei se todo mundo é assim, mas ter mais facilidade, né? Mais naturalidade em escrever quando está triste, né? Quando está passando por algo que o deixa muito reflexivo. Então, que bom que a Taylor está abraçando essa missão, essa vocação dela como escritora e escrevendo sobre essas experiências. Se vocês procurarem essa música no Spotify, vocês não vão encontrar porque é parte de um CD, mas a tradução diz assim: Você diz eu não entendo, e eu digo eu sei que não. Pensamos que a cura chegaria a tempo. Agora eu temo que não. Lembro de olhar para este cômodo, nós o amávamos por causa da luz. Agora eu apenas me sento no escuro e me pergunto se já é hora. Será que eu jogo fora tudo que construímos ou guardo? Estou ficando cansada, até mesmo para uma fênix, sempre ressurgindo das cinzas, remendando todas as suas feridas. Talvez você tenha dado o golpe final. Pare. Você está me perdendo. Pare. Você está me perdendo. Pare. Você está me perdendo. Eu não consigo sentir uma pulsação. Meu coração não bate mais. Por você. Porque você está me perdendo. Todas as manhãs eu te encarava com tempestades em meus olhos. Como você pode dizer que ama alguém que não consegue perceber que está morrendo? Eu lhe enviei sinais e roí completamente minhas unhas. Meu rosto estava cinza, mas você não admitia que estávamos doentes. E o ar está denso com a perda e a indecisão. Eu sei que a minha dor é uma grande imposição. Agora você está correndo pelo corredor. E você sabe o que todos eles dizem. Você não sabe o que tem, até que tenha perdido. Por quanto tempo poderíamos ser uma música triste, até que estivéssemos longe demais para sermos trazidos de volta à vida? Eu dei para você todas as minhas melhores versões, minha empatia ilimitada, e tudo que eu fiz foi sangrar enquanto tentava ser a soldada mais corajosa. Lutando apenas em seu exército, na linha de frente, não me ignore. Sou a melhor coisa desta festa. E eu também não me casaria comigo. Ah, essa parte dói tanto. E eu também não me casaria comigo. Uma puxa-saco patológica que apenas queria que você a visse. E eu estou desaparecendo pensando. Faça alguma coisa, amor. Diga alguma coisa. Perca alguma coisa, amor. Arrisque alguma coisa. Escolha alguma coisa, amor. Eu não tenho nada em que acreditar a menos que você me escolha. Ai, que dor no coração. Ai, que dor. O John me lembra muito Matt, o meu esposo. E hoje eu fui perguntar pra ele, Matt, você alguma vez também já namorou assim, sem propósito, só por namorar? E ele disse sim, principalmente quando eu era mais novo, porque era isso que acontecia, né? As pessoas namoravam porque elas estavam solitárias. E a missão era conseguir conquistar a garota. E depois que você conquista, o que acontece? Né, o objetivo, a grande missão foi completada. E aí, pra onde você vai depois disso? E eu lembro quando a gente começou a namorar, eu acho que a gente tava namorando há, não sei, 3, 4, 5 meses. Eu sei que foi no começo. Eu virei pra ele e falei, olha, eu não tô te namorando pra perder o meu tempo. E ele ficou super ofendido, super triste na época. E falou, não, eu não tô tentando perder o seu tempo, né? E aí, com 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, ele me pediu pra casar com ele e a gente se casou com 3 anos e meio, mais ou menos, de namoro. Mas teríamos nos casado antes, se não fosse pela Covid. E o John me lembra o Matt porque ele parece ser uma pessoa muito calma, uma pessoa muito fleumática, né?
uma pessoa tranquila, que não exigia muito da Taylor, que não estava tentando transformar ela em uma coisa que ela não é, que estava feliz estando com ela como ela é, né? Sempre uma pessoa contente. Mas também tem os lados negativos de que o fleumático às vezes ele precisa ser balançado um pouco, ele precisa ser trazido de volta à vida, né? Precisa voltar para a realidade, senão ele fica parado no tempo. E eu acho que talvez seja isso que aconteceu com o Joe, e eu estou fazendo esse vídeo também para deixar aqui para os rapazes não deixarem isso acontecer. Ao mesmo tempo que eu acho engraçado, assim, isso de você passar 6 anos com uma pessoa e não conseguir sentar e conversar e resolver uma questão assim, sabe? E talvez seja também porque ele não seja uma pessoa que está disposta a mudar, uma pessoa disposta a se transformar, a se adaptar pelo outro, porque isso é muito importante. Eu acho que foi uma das coisas que mais me fizeram ter certeza que eu queria casar com o Matt, é porque a gente sempre conseguia conversar sobre os nossos problemas e os dois estavam dispostos a melhorar. Então, eu cheguei à conclusão de que seja lá o que tivesse no nosso futuro, seja lá, né, o que a gente encontrasse no caminho, a gente seria capaz de atravessar, né? A gente seria capaz de passar por cima e de sair do outro lado melhor. E isso é tão importante num relacionamento porque às vezes, mesmo você dizendo, como a Taylor retrata aqui, tem alguma coisa acontecendo, nós estamos doentes, o meu rosto estava cinza. Ela tá dizendo, tem alguma coisa acontecendo, tem um problema. E ele se negava a admitir que tinha alguma coisa errada, né? E aí você acaba perdendo a mulher da sua vida, o amor da sua vida, com a qual você passou 6 anos e meio, porque você não estava disposto a seguir em frente, não estava disposto a passar pelos seus medos e assumir a responsabilidade de um homem, e assumir a responsabilidade de um esposo, de um pai de família, sabe? Seguir em frente. Nós não fomos feitas para perder o nosso tempo, principalmente mulheres que são férteis até uma certa idade. O nosso tempo, os nossos anos férteis são muito importantes. As pessoas vão dizer, não, as mulheres são mais do que isso. Sim, nós somos mais do que isso, ninguém disse que não somos. Mas se você quer se casar e ter filhos e vai deixando para depois, vai curtindo a vida, vai deixando que as coisas vão acontecer no tempo que elas vão acontecer, talvez não aconteçam. E para os homens não é difícil assim. Para os homens tá tudo bem se eles só conhecerem o amor da vida deles aos 50. É claro que, né, a maioria das pessoas vai querer que isso aconteça antes, mas tem pessoas que não querem sair do mercado tão cedo, pessoas que não querem começar uma família tão cedo porque querem se divertir primeiro. Como se a gente não se divertisse em família, né? Eu posso dizer com convicção que os últimos 4 meses que eu tive um filho em casa foram muito melhores do que o tempo que eu não tive. E que os últimos 1 ano e meio, 2 anos que eu tô casada foram os melhores anos da minha vida. Mas as pessoas acham que casamento é o fim da estrada. Casou, acabou a vida, acabou a alegria, acabou a diversão. Eu vi um fã-clube do Joe Alwyn dizendo que, baseado nessa música, 6 semanas de terapia resolveria o problema. E eu acho que é verdade. Mas a questão é que hoje, no geral, as pessoas não veem relacionamentos como algo para sempre. Veem como algo que sempre tem aquela possibilidade de ser descartado. E isso foi o que mais pesou no meu relacionamento com o Matt, pra eu me esforçar pra ser o meu melhor, pra eu me esforçar pra não levar ele ao pecado, pra eu me esforçar pra ter boas comunicações, pra não dizer coisas que ficariam na mente dele pra sempre, porque eu sabia que era pra sempre. E hoje, principalmente, eu sei que ele tá comigo pra sempre. Então eu sei que se eu disser alguma coisa que pode ferir os sentimentos dele, pode ser que ele carregue isso pro resto da vida. Eu sei que se eu trair a confiança dele, pode ser que ele carregue isso pro resto da vida. E vice-versa. Quando a gente vê as coisas como descartáveis, essa resolução de conflito é muito mais difícil. Então tem grandes chances que eles sim seriam o amor da vida do outro. Que sim eles fariam dar certo. Mas para isso você precisa passar por cima de muita coisa. Muita coisa. Assim como casamento, você passa por cima de muitas coisas. Quantas vezes eu já não pedi perdão? Quantas vezes eu já não perdoei? Isso estragou o nosso relacionamento? Não, isso nos fez mais fortes, isso fortificou o nosso amor. E também, como a gente sabe que vai estar na vida um do outro para sempre, a gente mede muito o que a gente faz, né? A gente pensa 2 vezes antes de fazer coisas que podem ferir o outro. E é assim que é pra vida ser.
É assim que a gente precisa ser com todo mundo, não só com o nosso, né, nosso esposo, nossa esposa. Eu acredito sim que 6 semanas de terapia de casal teria resolvido. Mas se o Joe for uma dessas pessoas que não estão dispostas a mudar, não estão dispostas a melhorar, não estão dispostas a sair de si, a tomar responsabilidade, o que é tão importante para o homem, um homem sem responsabilidades é um menino, não importa a idade. Um homem precisa de responsabilidade, o santifica. Até quando a gente vai fugir da responsabilidade? Até quando a gente vai ver formar uma família, ter filhos como algo negativo, como algo que vai acabar a sua vida? Eu disse até pro Matt esses dias atrás, olha, ninguém pode dizer que a gente tem medo de responsabilidade, porque a gente tem 2 cachorros e um filho. Tem 3 criaturas que dependem da gente. 4 se contar o outro. Caramba, 4. Eu tenho 4 seres vivos nessa casa que dependem de mim. E a minha vida é muito melhor desde que eles chegaram. Eu sei que às vezes a responsabilidade, o comprometimento vem com uma dose de medo também. Mas ao mesmo tempo é o que faz a vida melhor, ao mesmo tempo é o que traz propósito, é o que traz sentido pra nossa vida. Ou você compra 7 plantas para sua casa e compra das baratinhas também, porque daí se elas morrerem tá tudo certo. Você não tem aquele comprometimento, você não tem responsabilidade. Passa a vida na frente do videogame, tá tudo bem se o seu personagem morrer. Você pode reiniciar depois e ele volta pra vida. Olha só que facilidade. Você pode até criar sua própria fazenda pelos videogames, sabia? Pra que plantar comida de verdade? Pra que ter que ter um jardim que você tem que aguar? Que você tem que voltar sempre pra ele, que você tem que dar atenção, que você tem que cuidar das pestes, que você tem que semear, que você tem que colocar a mão na terra. Se você pode fazer isso pelo videogame, não é mesmo? Pra que conhecer uma mulher e levar ela pro casamento e ter filhos e construir uma vida junto com ela se você pode simplesmente namorar alguém sem comprometimento, acabou amanhã e tá tudo certo? Mas não adianta, sempre que você se relaciona com outro ser vivo, você deixa um impacto. E aí agora a gente tem essa música tristíssima que se chama You're Losing Me. Você está me perdendo em português. Mostrando a dificuldade de alguém que teve que terminar um relacionamento porque não ia pra lugar nenhum. Que teve que colocar um fim naquilo que achou que queria e pedia aos céus que seria pra sempre. Inclusive, deixa eu ler outras músicas aqui pra vocês verem do que eu tô falando. Por exemplo, Anti-Hero, que é uma música que estava muito popular recentemente. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning for the last time. Eu acordo gritando depois de sonhar que um dia vou te ver ir embora, e a vida perderá todo o sentido pela última vez. E é claro que para alguém que não tem Deus, que não tem essa perspectiva do céu, perder o amor da vida é a vida perder todo sentido. Até mesmo eu não posso falar muito sobre isso. Pensar em perder o meu esposo é perder o sentido da vida. Não é o fim da vida. Eu sei que não é o fim da vida, mas assim, pensando nos nossos sentimentos, pensando no impacto que perder alguém assim traz pra você, é meio que o fim da vida, sim. Pelo menos o fim da vida como você conhecia, e a gente não sabe se vai sobreviver do outro lado. O fato que eu sobrevivi do outro lado da vida depois do meu pai é uma grande surpresa pra mim. E eu dou muito graças a Deus porque é a única razão. Então a gente nunca sabe se vai sobreviver do outro lado. E a Taylor tá cantando faz tempo. Quer ver? Deixa eu pegar mais uma. Essa vai ser Endgame. Eu quero ser a sua jogada final. Eu quero ser a sua primeira opção. Eu quero ser sua número 1. Eu quero ser sua jogada final. Jogada final. Mais uma. Perdão, gente. Eu sou um pouquinho nerd no universo de Taylor Swift. Mas eu sou fogo e vou manter seu coração frágil e quente se sua tristeza em forma de cascatas e ondas do oceano vier. Todas essas pessoas pensam que o amor é para se mostrar, mas eu morreria por você em segredo. O diabo está nos detalhes, mas você tem uma amiga em mim. Seria isso suficiente se eu nunca pudesse te dar paz? E você sabe que eu faria tudo por você, sentaria com você nas trincheiras, te daria minha vida selvagem, te daria um filho, te daria o silêncio que só acontece quando 2 pessoas se entendem. Eu cantei tanto essa música na pandemia pensando no Matt, nos meus transtornos mentais. Eu te daria meu sol, te daria o meu melhor, mas a chuva sempre virá se você estiver comigo. E eu também pensava, não adianta, os momentos ruins sempre vão vir, a minha depressão sempre vai vir, a minha ansiedade sempre vai vir, isso sempre vai te afetar. E não é verdade, hoje em dia estou medicada, hoje em dia estou bem, graças a Deus.
E isso mostra tantos medos também que a gente tem às vezes em relação ao casamento, em relação aos filhos. E que quando a coisa acontece mesmo, não é assim. Sabe, eu pensava que ter filho seria muito caro. E aí hoje eu vejo que criança precisa de 6 roupas, 2 meias, e é isso. E tudo que a gente precisou, a gente ganhou de chás de bebês que a gente teve, que as pessoas fizeram pra gente. E Deus é tão providencial. Eu tinha medo que ser mãe me faria uma pessoa amarga, uma pessoa impaciente, que eu estaria sempre cansada e de mau humor. E é exatamente o oposto. Às vezes eu tô destruída assim porque acontece, mas eu vejo a minha filha sorrir e acaba, passa em um segundo. Não é tão difícil assim. Joel, não é tão difícil assim. Sonhos com seu cabelo, seu olhar e sua crença nas coisas boas do mundo. Você já acreditou em mim. E eu te senti e te abracei por um tempo. Aposto que eu ainda consigo abalar o seu mundo. Crítica, antitética, a garota dos seus sonhos. Dá muito pra ver que ela tá dizendo, vem atrás, faz alguma coisa acontecer. Até mesmo na primeira música que a gente leu, ela diz, faz alguma coisa, arrisca alguma coisa, escolhe alguma coisa. Não é justo que você não escolha, não é justo que você esteja comigo e peça que eu esteja com você se você não tá me escolhendo. E na parte que ela diz, eu também não me casaria comigo, faz ver que não só ele perdeu, ele gastou 6 anos da vida dela, mas ele fez com que ela se sentisse não ser boa o suficiente para ser pedida em casamento. Se eu tô com alguém há 6 anos e dei de tudo pra essa pessoa, dei tudo de mim, dei as minhas melhores versões, como ela diz na música, por que eu não sou boa o suficiente pra me tornar uma esposa? Por que eu não sou boa o suficiente pra te fazer querer ficar comigo? Por que eu não sou boa o suficiente pra você ficar? Esse podcast é triste. Homens, não percam a mulher dos sonhos de vocês por conta disso. Mulheres, não façam as coisas um segredo, as pessoas não conseguem adivinhar o que tá passando pela sua cabeça. Se você quer alguma coisa, diga. Se você sente alguma coisa, diga. Se você ainda não se casou e você tenta trazer as coisas à tona e a outra pessoa não tá disposta a mudar, não tá disposta a se adaptar, não tá disposta a correr atrás, a escolher você antes de escolher a si mesma, talvez não seja a pessoa certa pra você. Talvez não seja uma pessoa com a qual você vai conseguir passar a vida inteira. Homens, assumam responsabilidade, não tenham medo da responsabilidade. Se você tiver medo, não se compromete com alguém até você resolver isso. Acho que isso vai para as mulheres também. Se você tem medo de compromisso, se você tem medo de se casar, se você tem medo de ser mãe, não começa, sabe? Não dá esperança para alguém de que vocês vão seguir juntos para sempre. Se isso pode, talvez não acontecer. Mas eu acredito sim que todos temos o potencial de trabalhar nessas inseguranças e encontrar respostas para esses problemas. E hoje eu acredito muito, tenho muita confiança nessa habilidade do Senhor de trabalhar na gente e vai continuar fazendo com que a gente se adapte cada vez mais, que a gente melhore cada vez mais, que a gente conserte os erros e os nossos defeitos e as coisas que nos fazem menos do que ideais um pro outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado de falar da vida dos outros comigo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você estiver ouvindo por alguma plataforma de podcast, você pode se inscrever na plataforma e você pode também deixar a sua avaliação. Se você me segue no Instagram, que é @nataliadutraM, você sabe que agora eu tenho um estúdio montado em um dos quartos vazios da nossa casa e isso facilita muito a minha vida para gravar mais episódios do podcast, principalmente agora que eu sou mãe, então meu tempo é mais limitado ainda, porque eu posso simplesmente sentar e gravar, eu não preciso colocar minha câmera no lugar, não preciso controlar as minhas luzes, então vai ficar bem mais fácil daqui pra frente. Eu tô bem animada pra conversar mais com vocês. Inclusive, sintam-se sempre livres pra deixar sugestões de episódios nos comentários do YouTube. E é isso. Um beijo, amigos. Até o próximo episódio. Tchau!